Assim como as bruxas, o nascimento de um bispo do pecado também ocorre de uma forma bastante misteriosa. O escolhido, além de ter seu pecado como sua grande característica em vida, o principal elemento que o torna capaz de utilizar sua autoridade é sua personalidade, junto à compatibilidade que ele tem com o chamado fator da bruxa. Um pedacinho ali do verdadeiro poder que a respectiva bruxa carrega consigo. É tipo uma conexão indireta que faz com que qualquer pessoa seja capaz de utilizar também esses poderes bastante especiais. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre cada um deles. Aproveita e me diz aí qual das bruxas vocês seguiriam, só por curiosidade. Acho que é melhor começar de cara com o mais famoso, o grande Betelgeuse Romane Conte. Pois bem, o Betelgeuse é um espírito que viveu mais de 400 anos e ao longo da sua vida passou por diversas transformações na sua aparência. Seja homem, seja mulher, ele não se importava muito em como ou de quem era o corpo do seu próximo receptáculo. Bastava apenas que fosse compatível. E na sua última forma, ele era um homem bastante magro, de cabelos verdes que passavam um pouco da altura dos ombros e pele bastante clara. Depois que ele enlouqueceu de vez após os eventos na floresta de Helior, o cabelo dele ficou um pouco mais curto, sua pele ficou bem mais pálida mesmo. E seguindo o próprio Subaru, o cheiro que ele exalava do corpo só de estar por perto não era muito agradável não. A autoridade dele se chamava Mãos Invisíveis, e como o próprio nome diz, consistia do Betelgeuse invocar e controlar uma espécie ali de mãos telecineticamente. E o mais roubado é que ninguém, além do próprio Betelgeuse, poderia vê-las, o que não dava chance nenhuma aos seus adversários, porque ele não precisava necessariamente de um esforço para lançar onde e quando quiser. E a força dessa habilidade é tanta que só uma pode literalmente rasgar qualquer coisa ao meio. Inclusive, elas podem ser combinadas para ficarem ainda maiores e ainda mais fortes. E se o Betelgeuse recuperasse a parte que foi destinada para os seus dedos, a quantidade máxima que ele poderia invocar ao mesmo tempo seria de 100 dessas mãos. Então, imagina aí a apelação. Vale lembrar que o Betelgeuse tinha também uma outra habilidade na web novel, mas ela foi retirada na sua versão final, talvez por ser roubada demais, não sei. Ela consistia dele lançar uma onda negra que basicamente destruía a mente daqueles que não tinham afinidade nenhuma com espíritos. Ou seja, se ele tivesse essa habilidade hoje, o Subaru seria o único que preencheria os dois requisitos, que o faria ser capaz de lutar de forma justa, contra o Betelgeuse, pois ele veria as mãos invisíveis para poder, se defender dos ataques e não seria influenciado por essa outra habilidade. Qualquer outro aliado do Subaru iria sofrer de um jeito ou de outro. Menos o Reinhard, porque o Reinhard não conta. Faro o Betelgeuse é legal, cara? Mas confesso para vocês que não achei muito ruim, não. Continuando com aqueles mais conhecidos, a gente tem também o Regulus, o bispo da ganância. E cara, não é exagero nenhum falar que o Regulus seria o bispo mais forte que já existiu. Isso porque a autoridade dele, o que tem ali de complexa, tem também de roubada. Mas eu acredito sim que vai dar para entender. Vou tentar explicar com calma. Enfim, a autoridade dele é dividida em duas partes e pode ser chamada de quietude do tempo de um objeto e coração de leão. A quietude do tempo de um objeto é a parte ofensiva do poder do Regulus e de forma bem resumida o permite parar o tempo, mas não de forma geral, e sim de um objeto em si. E este objeto precisa estar de alguma forma interagindo com ele, valendo também para si próprio. Se ele parar sua respiração, por exemplo, também causa um efeito. E galera, as possibilidades aqui são infinitas, já que quando o Regulus para o tempo, o objeto que ele escolheu se torna uma espécie de anomalia no mundo, literalmente não respeitando a reação natural que viria em seguida. Um exemplo bastante claro foi quando a Pandora foi dizimada em segundos por causa desse ataque. Tudo que o Regulus fez ali foi simplesmente jogar um pouquinho de areia nela. Bizarro, cara? Pois é. A areia ou qualquer outro pequeno objeto, quando está com o tempo parado, atravessa o que quer que seja, sendo tipo um fantasma que atravessa paredes, por simplesmente não fazer mais parte do mundo naquele instante. Só que quando o Regulus libera o objeto desse estado, as leis meio que bugam, pois elas voltam a funcionar normalmente e procuram de alguma forma aplicar, nem que seja com atraso, a reação em cadeia natural. Porque se um objeto atravessou o outro, naturalmente significa que ele o perfurou, certo? Então, é aqui que está o tamanho da apelação dessa autoridade.
Isso porque as leis naturais meio que entendem que isso realmente aconteceu, embora não tenham acontecido de fato, sabe? E o que a gente tem em seguida é exatamente o que aconteceu com a Pandora. Genial demais, né não, cara? Pois é, mano, a minha cabeça explodiu quando eu entendi mais ou menos ali como funcionava. E bom, essa seria a base dessa parte do poder do Regulus. E como eu disse lá atrás, isso serve para qualquer coisa. Basta ele usar a criatividade, fazer um pequeno corte no ar que normalmente seria inofensivo. Parando o tempo, é transformado numa lâmina de vento bastante forte. A Crush e o Petegeuse sabem bem disso. Um punhado de água segue mais ou menos o mesmo princípio da areia, ou vira um caminho que pode ser levado para onde ele quiser, pisando nas gotículas de água rapidamente, o fazendo meio ali que teletransportar aos olhos dos outros. Parar a sua respiração ou tocar em alguém deixa essa pessoa ou ele mesmo invencível por alguns milissegundos. Mano, a gente poderia ficar aqui o dia todo só pensando em diversas formas de como utilizar muito bem essa autoridade. E quanto mais você imagina, cara, mais incrível ela vai ficando. O mais bacana é isso. Só que não acaba por aqui, meus amigos. A gente ainda tem o Coração do Leão, que é a parte defensiva da autoridade da ganância. Ela segue basicamente os mesmos princípios da quietude do tempo e faz com que o coração do Regulus pare e ele fique completamente imortal. Nada que o atinja realmente irá causar algum tipo de dano. De forma resumida, é o ataque e defesa perfeitos. Ainda mais quando ele aprende a usar os dois ao mesmo tempo. Aí, mano, não tem pra ninguém, cara. Só o Subaru sabe mesmo o que precisou fazer para poder deter esse cara. Ele que também já apareceu, não por muito tempo, mas tenho certeza que pelo menos você sabe quem é só de ver. O Bispo da Gula, Lei Batenkaitos. E é aqui que vai ficando mais interessante, mano, porque assim como a autoridade da ganância, a da Gula também é bastante diferenciada. E no caso, possui 3 variantes ao mesmo tempo, concedidas não só para o Lei, mas também para os seus irmãos. O Lei tem a parte gourmet da autoridade da Gula. A Louise, sua irmã mais nova, tem a variação da saciedade. E o Roy, seu irmão mais novo, tem talvez a mais problemática dos 3, já que sua classificação não possui necessariamente restrições. E foi traduzido para o inglês como Bizarre Eating. Eu não sei como ficaria no português, mas a tradução literal ficaria meio paia, na minha opinião. Então, eu chamaria de Rei Glutão. Pode não ter nada a ver também, mas eu acho da hora. Enfim, o Lei é alguém bastante jovem, possuindo cerca ali de 12 ou 13 anos de idade, sendo bastante baixo, tendo mais ou menos ali a altura da Aren. Ele possui também um longo e despenteado cabelo liso, castanho claro, e a sua voz não combina muito com a sua idade, já que tudo indica que ele passou por uma transformação muito forte, e tanto a sua personalidade quanto as diversas marcas que ele tem no seu corpo, com certeza dá ali uma pequena ideia do quão assustadora pode ser a autoridade da Gula, já que uma vez sendo vencido pela tentação, cara, não há mais como voltar atrás. Bom, a autoridade do Lei o permite literalmente comer nomes e memórias dos seus oponentes. É algo bastante roubado, porque uma vez feito isso, a sua vitória é automaticamente decretada. Só que analisando de uma maneira mais calma, essa habilidade tem sim alguns pontos fracos ou condições para serem ativadas. O Lei só pode usar essa autoridade em pessoas, ele não pode fazer isso com o mesmo alvo mais de uma vez, a não ser que ela se recupere e volte a ter memórias o suficiente para serem mais uma vez devoradas. E o curioso é que nomes falsos o fariam passar mal se ele ingeri-los, já que isso seria mais ou menos equivalente a comida estragada para ele. Só que assim como a autoridade da ganância, ela não para por aqui. O Lei ainda tem um trunfo, sua habilidade mais forte, que se chama Eclipse, que também é dividido em 2 partes, chamado Eclipse Solar e Eclipse Lunar, no qual o Lei pode literalmente botar para fora e fazer uso de tudo que comeu ao longo do tempo, se transformando num monstro de diversas partes diferentes, cada um representando as memórias e os nomes das suas vítimas. Isso na 3ª temporada vai ser demais, cara, demais. Então, galera, esse vídeo vai ter uma 2ª parte, tá? A gente já falou bastante coisa, por isso eu acho melhor parar por aqui, beleza? O próximo vai ter bastante spoilers, então estejam preparados. Falou? Se curtiu, deixa um gostei, se inscreve, tamo junto, deixa a sua sugestão, se quiser, e até uma próxima.